Shalom, shalom. Hoje nós vamos no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. A água sai da rocha. O povo continuava a caminhar no deserto e, apesar de alimentos por Deus, sentiam sede e novamente reclamavam a Moisés e a Arão. Então Moisés pede a Deus que falasse com ele. Então Deus falou: pegue sua vara na mão. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Você encostará, tocará na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E assim todos mataram a sede. Mas teve um detalhe: Moisés ele não fez o que Deus mandou. Moisés ele desobedeceu uma ordem porque ele não aguentava mais reclamação do povo. O povo, mesmo tendo maná, codorna, tudo que Deus estava oferecendo para eles, mesmo sem eles trabalharem para ter o que comer e beber, Deus também, quando eles reclamaram da água, Deus pediu com que Moisés tocasse na rocha. Porque essa rocha, Deus estava mostrando que quem é que nos representa, quem é que faz os milagres, já estava apontando para o Cristo reto. E Moisés não obedeceu. Moisés, ao invés de somente tocar, porque ali já era uma ordem declarada do próprio Deus, ele de raiva do povo, porque imagina, um monte de gente reclamando no pé do teu ouvido o tempo inteiro. Ele não aguentou, ele é humano. E o que ele fez? Ele, ao invés dele tocar com a vara, ele bateu na rocha. E essa rocha era o nosso grande Jesus. Ele não poderia ter desobedecido uma ordem de Deus. Não nesse aspecto, porque ele já tinha uma maturidade espiritual muito elevada, Moisés, para ele fazer isso. Só que a ira, a raiva, o desgosto que ele estava ali, ele estava comandando esse povo no deserto, que era algo que era para ser 40 dias, se tornou 40 anos, pela desobediência de um povo. E um povo que mais viu os milagres, o sobrenatural de Deus. E foi os que mais questionavam, reclamavam e não criam. Perante a tudo que eles viam de milagres, eles ainda reclamavam. Então Moisés não aguentou, desobedeceu ao Senhor. Agora nós vamos dar um pulo na história para a gente entender o que de consequência que levou Moisés a isso. Vamos lá agora, a morte de Moisés no Monte Nebo. Deuteronômio, capítulo 14, versículo do 1 ao 12. Vamos lá. O Senhor pediu a Moisés que subisse ao Monte Nebo. Dali ele poderia ver a terra prometida, a terra de Canaã, terra que dava leite, manava leite e mel com fartura, terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés não pôde entrar, mas conseguiu ver tudo que Deus havia prometido, lá de cima do monte. Ele só olhou lá de cima do monte a terra prometida, que Deus deu a ele a oportunidade de pelo menos olhar de longe o que ele perdeu. E lá no monte Moisés morreu. O povo chorou sua morte por 30 dias e depois seguiram o seu novo líder que foi levantado, que foi Josué. Então, lembra do episódio que a gente acabou de falar em Êxodo, em relação que Moisés, ao invés dele tocar na rocha, porque a rocha era Jesus Cristo, que Deus já estava já apontando que era o nosso Redentor, Moisés bateu na rocha, desobedeceu ainda de forma muito enérgica. E nisso custou ele dele não entrar na terra prometida. Isso acontece com muitos de nós. Deus às vezes nos mostra, nos aponta e nos dá uma direção e a gente não obedece. Às vezes por ira, por raiva de pessoas que às vezes se colocam no nosso caminho como pedra de tropeço, ou pessoas que atrapalham a nossa caminhada aqui, atrapalham o nosso propósito, os planos e projetos de Deus na nossa vida. A gente fica tão nervosinho, tão irado por tantas circunstâncias, das situações contrárias, e a gente desobedece uma ordem. E a gente perde lá na frente a nossa terra prometida.